Olá, seja bem-vindo. Vamos fazer hoje primeira mensagem de 2026 e esclarecer a você que essa mensagem é baseada na Bíblia Ave Maria, tradução dos originais hebraicos, gregos e aramaicos pelos monges beneditinos de Marais de Sous, na Bélgica. Também usa pregações positivas, sermões de estudos e reflexões de Hernando Dias Lopes. São ainda consultados a Bíblia de edição de estudos da Ave Maria, a Bíblia Sagrada de Edições Paulinas do Padre Mato Soares, a Bíblia Sagrada com tradução da CNBB, a Bíblia de Jerusalém, das edições paulinas, a Bíblia Revista Corrigida João Ferreira de Almeida, King James e a Nova Tradução na Linguagem de hoje. Por que tantas consultas? Muitas vezes determinado trecho, determinado versículo tem uma interpretação, usa palavra não muito comum e a gente tem dificuldade. Então, quando você pega uma outra versão, você muitas vezes consegue esclarecer muito claramente isso aí. Como nós vamos tratar de um salmo, há uma diferença que você tem que levar em consideração, é que os salmos das Bíblias católicas, essas que eu citei, eles são um número a menos do que os da Bíblia evangélica. Não é que seja diferente, apenas na divisão dos salmos é que há essa diferença. Mas o conteúdo é o mesmo, no final todas as duas têm os 150 salmos. Desejo a você sucesso por ter aberto essa mensagem, espero que seja edificante para a sua vida. Desejo a você e os seus entes queridos vida longa, saúde e paz. E que Deus Criador retribua a você e a sua família, a seus filhos e netos, tudo o que você fez por mim ou pensar em fazer a mim e a minha família. Abra sua Bíblia no Salmo 138, católico, e 139 das evangélicas. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobretudo elevado, não posso atingir. Aonde me ausentarei de teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, tu lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Tu me formaste no meu interior, teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram descobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Porque preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, que desses cabo do perverso, apartai-vos de mim, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e contra os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos dividir esse estudo desse salmo em 3 partes, tirando várias lições. Primeira lição, Deus é onisciente. Veja no Salmo de 1 a 6, diz assim, Senhor, vós me perscrutais e me conheceis, sabeis tudo de mim, quando me sento, quando me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, quando ando e quando repouso, vós me vedes. Observai todos os meus passos, a palavra ainda não me chegou à língua, e o Senhor já a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa, ele é tão sublime que não posso atingi-lo. Esse trecho mostra que Deus nos conhece de forma completa e de forma humanamente incompreensível. Ele sabe todos os nossos movimentos, nada surpreende Deus. Ele conhece desde o acordar até o deitar, ou seja, o dia todo completo, 24 horas do dia. Ele conhece e penetra nos nossos pensamentos. Tudo que pensamos, Deus conhece. Meu cônjuge pode não conhecer, mas Deus já conhece. No nosso simples pensar, Ele já conhece todas as nossas palavras. Eu me lembro bem de um vídeo que fizeram, de um guru que teoricamente sabia tudo a respeito das pessoas. Então ele montou uma tenda muito grande, recebia as pessoas, só que ele tinha um ponto auditivo no seu ouvido.
E a estrutura era a seguinte: na antessala da tenda, ele atendia as pessoas, mas tinha uma câmera escondida que captava o rosto da pessoa. Por essa captação, uma equipe de alta complexidade em pessoas com vasto conhecimento em TI, eles simplesmente acessavam os dados da pessoa no Facebook. E aí, então, o guru se passava por um adivinho, dizia tudo que a pessoa gostava, o que é que ela fazia, como é que está a situação financeira dela, o que é que ela tinha feito no último mês, e assim por diante. Só que tudo se desfazia quando, a determinado ponto, a tenda, as divisórias caíam e a pessoa ficava espantada vendo toda uma equipe vasculhando tudo da vida dela na internet. É evidente, essa mensagem é para mostrar o cuidado que a pessoa deve ter com a exposição de fatos seus pessoais nas redes sociais. Deus nos cerca por todos os lados, nada escapa à sua visão e ao seu conhecimento. Tudo isto é acima do nosso conhecimento e compreensão. Tem que ser aceito por fé. Você não tem como ter outra maneira. Ela escapa ao nosso raciocínio, nosso entendimento. Tolo é aquela pessoa que age como se Deus não existisse e pensa que Ele não nos vê. Nossa vida não é ao acaso, ela tem propósito de Deus na vida de cada um de nós. Em tudo Deus tem propósito. Nada acontece por acaso, todas as nossas características têm um propósito que Deus fez. A segunda lição que a gente tira é que Deus é onipresente. No versículo 7 até o 12 diz: para onde irei longe do vosso espírito? Para onde fugir apartado do vosso olhar? Se subir aos céus, ali estarei. Se descer à região dos mortos, lá também encontrarei. Se tomar as asas da aurora e me fixar nos confins do mar, ainda a vossa mão que me levará e a vossa destra me susterá. Se eu dissesse, pelo menos as trevas me ocultarão e a noite, como se for a luz, me dá de envolver. As próprias trevas não são escuras para vós. A noite vos é transparente como o dia e a escuridão clara como a luz. Essas partes que eu estou lendo da versão católica. Entenda que não há como você escapar da visão de Deus. A Terra tem cerca de 510 milhões de quilômetros quadrados. Deus está em todos os lugares nesses 510 milhões de quilômetros quadrados. Ele conhece nossos caminhos e nossos pensamentos. Onde a gente for, Ele vai estar nos vendo. No mais alto céu vai ver. O homem foi à lua, mas não foi o céu onde Deus está. Mas Deus viu onde até o homem chegou. Se o homem for ao mais profundo dos oceanos, Ele vai estar lá presente. Não há lugar onde você esteja e que Ele não esteja. Tudo que acontece, Ele está presente e vendo tudo. Uma frase corrente para os crentes em Cristo é que quando for pecado não olhe para os lados, pode não ter ninguém vendo, mas olhe para cima e verá que Ele está vendo tudo. Se você estiver num quarto todo pintado de preto, com as luzes apagadas, todo no escuro, você debaixo da cama, tudo que você pensar, Ele está vendo como se estivesse escrito num outdoor na praia ao meio-dia. Nós precisamos de luz para enxergar claramente as coisas. Deus independe de luz para ver as coisas. Nada escapa ao seu conhecimento. Por isso é que Ele é onisciente. Algumas coisas fogem ao nosso entendimento. Por exemplo, atos de violência com o seu povo. O Holocausto, chamado de a catástrofe. O Holodomor, que é morte pela fome, em 30 e 32 na Ucrânia soviética. Jó não entendeu o que estava acontecendo na sua vida, mas mesmo assim louvou a Deus. Por quê? Porque Ele é soberano em tudo. Muitas vezes nós sofremos e não sabemos o porquê, mas em tudo Deus tem propósito. Outra lição que devemos tirar é louvar a Deus pela maravilha da vida que Ele nos deu. O versículo 13 até o 18 diz: foste vós que plasmastes as entranhas do meu corpo, vós me tecestes no seio da minha mãe. Sede bendito por me haveres feito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conheci até a fundo a minha alma. Nada da minha substância vos é oculto, quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas. Cada uma das minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia da minha vida foi prefixado, desde antes que um só deles existisse. Ó Deus, como são insondáveis para mim os vossos desígnios, e quão imenso é o número deles, como contá-los são mais numerosos do que a areia do mar. Se pudesse chegar ao fim, seria ainda com vossa ajuda. O conhecimento de Deus a nosso respeito nos envolve muito antes de nascer. O salmista fala de antes da concepção. O salmista Davi tem consciência da onisciência de Deus. Entenda que a mulher, muitas vezes, ela nem sabe que está gestante, que está grávida, mas Deus já conhece o conceito na intimidade e sabe todos os seus dias. Ele, Deus, é quem está formando o conceito, já conhece ainda o zigoto ou o embrião, ainda no ventre materno, quando nem a mãe percebeu que estava grávida. Desde a década de 90, existe um exame chamado enteroscopia por cápsula endoscópica, onde se engola uma cápsula com uma microcâmera dentro e que sai fotografando o intestino delgado e grosso com cerca de 2 fotos a cada segundo. Isso mostra a tecnologia em evolução.
Entenda que Deus nos vê como se ele fosse uma câmara de nanotecnologia, estivesse desde a fecundação, vendo a multiplicação das células, a mitose, de 1 para 2, de 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16 e assim por diante. Diz a Bíblia, Jeremias 1,5, antes que no seio fosse formado eu já te conhecia, antes do teu nascimento eu já te havia consagrado. Deus conhece cada um de nós antes da gente nascer. Provérbios 15,3 diz, em todo lugar estão os olhos do Senhor, observando os maus e os bons. Hebreus 4,13 diz, nenhuma criatura é invisível, tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus é quem forma nossos ossos, nossos músculos, tendões e ligamentos. Ele vê e assiste toda a nossa formação, toda a formação do nosso ser. Ele está vendo assim também a malformação do feto e mesmo assim permite. Nós não entendemos o seu agir, não entendemos porque ele permite fetos mal formados, mas nós não entendemos porque ele permite certas coisas que no ser humano ainda em formação. Destaco aqui o versículo 14 que diz, sede bendito por me haveres feito de modo tão maravilhoso, ou assombrosamente maravilhoso me formasse. Em tudo Deus é maravilhoso em toda a sua criação. Você já observou de perto uma aranha tecendo sua teia, ou já viu uma teia de aranha já construída? Nenhum homem é capaz de fazer igual com um cordel. Você já observou de perto um favo de mel ou um casulo de marimbondo? Como eles são perfeitos na forma hexagonal, como eles são simétricos. Você já observou como um camaleão muda de sua cor se adaptando ao ambiente para não ser visto? Você já observou que todo felino só ataca na presa pela garganta? Aí eu pergunto, quem ensinou isso a eles? O salmista diz que os teus olhos me viram a substância ainda informe, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus conhece todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda existia. Deus conhece também os dias do que ainda vão nascer. Repare que é uma coisa complexa para a nossa mente. Deus já conhece os dias daqueles que ainda vão nascer. Os nossos dias foram escritos ainda quando nenhum deles existia. Isso foge ao nosso entendimento. Não dá para o homem compreender. Eu entendo que muitos católicos romanos, eles temem pensar na morte, com medo de que, pensando nela, ela venha mais rápido. Falar em morte porque falar atrai a morte, é a chamada tanatofobia. Entenda que a morte vem independente de você pensar ou não. É como o nascer e o pôr do sol, existem e existirão, independente se desejarmos ou não. É como a lei da gravidade, existe para todos, inclusive as crianças que não têm noção do perigo. Você já deve ter conhecimento de pessoas que são consideradas um caso perdido. Permanecem em coma irreversível por anos, são mantidas vivas por aparelhos. A família muitas vezes autoriza a desligar tudo e mesmo assim ela sobrevive por pouco ou muito tempo. Há também o chamado fenômeno de Lázaro, o síndrome de Lázaro, que é uma ocorrência em que a pessoa, depois de uma tentativa de ressuscitação cardiopulmonar, ela para e do nada a pessoa volta a viver. Isso aí você encontra na internet, é a síndrome de Lázaro, para você entender melhor. Tem um caso famoso de Terry Willis, permaneceu em coma por 19 anos e depois recobrou a consciência. Entenda que daqui a 120 anos, todos nós que hoje estamos vivos estaremos mortos, se Jesus não voltar antes, é evidente. Entenda que ninguém morre de véspera, só se morre no último dia escrito por Deus, dia que somente Ele conhece, dia este que foi escrito antes da fundação do mundo. Davi reconhece que os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. Hoje somos cerca de 8,3 bilhões de pessoas. Deus conhece cada uma delas, inclusive as que ainda não nasceram. Davi reconhece que os pensamentos dele são importantes para ele. Davi reconhece que os pensamentos dele são inúmeros. Veja, 8,3 bilhões de pessoas. Isaías 55, 8 a 9 diz, pois os meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina da terra, tanto é superior a vossa minha conduta, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. Na outra versão, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A neurociência diz que o homem tem entre 6.000 e 6.500 pensamentos por dia. Tomando o raciocínio de Hernando Dias Lopes, o homem normal tem 6.000 pensamentos por dia. Se dos 6.000, 3 forem pecados, ou seja, pensamentos maus, todo dia 3, ele vai ter 90 pecados por mês, 1.080 por ano. Aos 70 anos terá 75.600 pecados. Nesta mesma circunstância, veja a sua idade e multiplique por 1.080 e verá a quantidade de pecados cometidos. Os pensamentos de Deus são maiores em quantidade como em qualidade. Davi reconhece que os pensamentos de Deus são tão incontáveis como os grãos de areia. Lembre que tem areia na beira-mar, tem areia na beira do açude, na fazenda, no deserto, no fundo do mar. Todos nós já tivemos nas mãos um punhado de areia. Você tem ideia de quantos grãos de areia existem em um punhado de areia? Você tem ideia de quantos grãos de areia existem no mundo? Assim são os pensamentos de Deus. Todos nós sabemos que um dia vamos morrer e que só existem 2 caminhos. O céu para quem escolheu ou vier a escolher Cristo como Salvador,
ou o inferno para os que não escolheram ou não escolherem Cristo como seu único suficiente Salvador. Eclesiastes 9, 5 a 6 diz: com efeito, os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos de nada sabem. Para eles, os mortos, não há mais recompensa, porque sua lembrança jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja acabaram. Não terão mais parte alguma para o futuro do que se faz debaixo do sol. Aqui fala claramente que todo mundo tem consciência que vai morrer e que os mortos não têm participação nenhuma. Então isso aí desmonta a falácia do espiritismo e da reencarnação. Hebreus 9, 27 diz assim: como está determinado que os homens morram uma só vez e logo em seguida vem o juízo. Ou seja, na outra versão, morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse trecho, Hebreus 9, 27, desmonta a falácia do purgatório. Entenda que o inferno não começa com um passo largo, mas com um pequeno desvio da verdade. Durante 100 anos Noé pregou arrependimento e construiu a arca. Muitos zombaram e até deixaram para depois. Mas quando veio o dilúvio, Deus fechou a porta. E depois que Deus fechou, ninguém mais pôde entrar. A porta da salvação está aberta hoje, mas chegará o momento em que ele fechará. E quando ele fechar, não vai ter uma segunda oportunidade. Destaco para você que nas igrejas católicas e também nas evangélicas existem dois tipos de pessoas a quem Jesus assim se referirá no último dia, o chamado dia do julgamento. Abre sua Bíblia Ave Maria no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34, diz assim: então o rei dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, tomai posse no reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Um pouco mais à frente, Mateus 25, 41 diz: ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e seus anjos. Aí eu pergunto, em qual grupo você vai estar? O que Jesus vai dizer naquele dia? Lembro muito bem um avião que sai de Recife para Manaus se desvia a uma rota devida em apenas 1 grau. É uma coisa mínima, inicialmente imperceptível. No final, ele vai estar a 47 km para um dos lados do ponto onde deveria chegar. Entenda que o erro se acumula, o destino não é alcançado. Um desvio de 1 grau no início parece significante, mas no final pode colocar dezenas de quilômetros longe do destino. Tem o famoso voo 254 da Varig em 1989, com 54 pessoas que saíram de Marabá para Belém. O piloto digitaram errado o rumo. Em vez de botar 270.0, botaram 0,270. Terminaram a 591 km do destino correto. Como não tinha combustível para corrigir e chegar ao destino correto, eles pousaram na mata, 12 pessoas morreram e 42 sobreviveram. Quando você planeja errado o seu voo baseado em purgatório, reencarnação, salvação por esmolas, no final da vida perceberá como os pilotos do voo 254, que erraram na direção. Aí não tem mais conserto. Você vai cair no inferno. Ninguém começa fumando uma carteira de cigarro por dia. Começa com um cigarro depois do café. E paulatinamente vai aumentando. Ninguém começa bebendo uma garrafa de bebida alcoólica por dia. Começa com uma dose na hora do almoço ou com os amigos. Ninguém se perde de repente. O desvio começa pequeno. É um pensamento tolerado, uma concessão moral, uma escolha adiada. O inferno não é o fruto de um salto, mas de uma caminhada errada. O problema é errar o destino no final e começar em aceitar um desvio pequeno, purgatório, reencarnação, salvação por esmolas no começo. Quando você aceita certas coisas erradas no começo, o final vai ser trágico. Entenda que o convite de Deus é para hoje. Rejeitar ou adiar é o mesmo que perder a oportunidade eterna. O inferno é povoado por pessoas que pretendiam se arrepender amanhã. Ouvimos várias desculpas. Eu ainda sou muito novo. Mais tarde eu penso na salvação. Ou então, eu vou aproveitar a vida e depois se decido isso. Muitas vezes não tem depois. A eternidade depende de uma decisão feita neste tempo. Pequenas decisões hoje definem grandes destinos amanhã. Deus oferece o perdão enquanto há fôlego. Cessado o fôlego, não há mais opção. Lembre-se que depois da morte vem o juízo, conforme Hebreus 9, 27. Deus não guia por atalhos visuais, mas pelo caminho correto, mesmo que pareça estranho aos nossos olhos. Quantas pessoas seguiam somente pelo que vê, e os atalhos visuais e afundam, fracassam, quebram, destrói a família. Provérbio 14, 12 diz: há caminho que parece reto ao homem, seu fim, porém, é o caminho da morte. Um epitáfio que devia estar escrito nas entradas dos cemitérios. Aqui jazem muitos que quase se arrependeram. Um quase arrependido, quase salvo, quase crente em Jesus, mas o quase não salva. São os chamados amigos do Evangelho. Vão sempre à igreja, trabalham para a igreja, contribuem, cantam, oram, se emocionam, choram, mas não se entregam aos cuidados exclusivos de Jesus. Sua melhor opção é cumprir o que está no versículo 23 e 24 desse salmo, que diz assim:
Perscrutai-me, Senhor, para conhecer meu coração. Provai-me e conheceis meus pensamentos. Vede se ando na senda do mal e conduzi-me pelo caminho da eternidade. Ou vede se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho certo. O caminho eterno é a palavra de Deus, a Bíblia. Mateus 24:35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Podemos concluir. Algumas pessoas pensam que estão bem porque trabalham muito, estão bem porque se esforçam muito, estão bem porque acordam cedo e dormem tarde. Muitas pessoas pensam ainda que Deus não está nem aí para os nossos problemas. Muitas pessoas também pensam que Ele está ausente quando o mal nos atinge. Hernando Dias Lopes escreveu no seu livro, o livro das Canções e Orações do Povo, onde ele afirma que é impossível o homem escapar do conhecimento, da presença e do poder de Deus, pois o Senhor é o grande caçador celestial. Já ouvi muita gente dizer: minha vida é um livro aberto. Mas nesse livro existem páginas ou pensamentos que nem todos conhecem. Todos nós temos em nossa vida páginas ocultas que nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, nossos chefes, nossos conhecidos, nosso vizinho não conhecem. Sua vida pode ser um livro aberto, mas tem páginas ocultas que somente Deus e você conhecem. Acredite ou não, a sua vida, literalmente falando, é um livro aberto diante de Deus. Para Ele não tem páginas ocultas. Não há nada que Ele não saiba e não tenha visto. O Deus que conhece tudo nos chama ao arrependimento. Hebreus 3,15 diz: Enquanto se nos diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu no tempo da revolta. Ou, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação. Isto nos convida a abandonar a vida dupla, o público e o secreto. Essa mensagem deve você ter consciência de que é um pecador, de que Ele, Deus, viu e vê e todos os seus pecados, e que você precisa se arrepender e aceitar seu Filho, Jesus, como seu Salvador, para poder ir para o céu quando morrer. Este salmo mostra a grandeza de Deus e como Ele nos cerca. A função dele é ensinar quem Deus é, levar você à introspecção e ao arrependimento e consolar também o aflito com a presença constante de Deus. O objetivo é revelar quem Deus é, onisciente, onipresente, criador e santo. É conduzir você, ouvinte, à autoavaliação espiritual diante de Deus. Quem sou eu? Como é que eu estou diante de Deus? Firmar a dignidade de vida humana como obra intencional do Criador. E despertar a confiança e o temor reverente, e não a fuga. Se essa mensagem tocou seu coração, não resista. Ore comigo. Senhor Jesus, reconheço que sou um pecador, que não posso salvar-me sem o Senhor. Preciso do seu perdão, da sua graça, para que eu esteja com o Senhor no paraíso quando morrer. Confesso diante dos homens que aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Amém. Que essa palavra faça morada no seu coração, que você possa ser fonte de luz para você e também para a sua família. Deus o abençoe, guarde e proteja de todo mal. Que você tenha um ano 2026 abençoado, extensivo a toda a sua família. Deus o abençoe e guarde.